Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar, parte 4. Olá, meu irmão, dia de festa. Hoje estaremos concluindo o livro Nosso Lar, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Nós aqui do programa Vida Espírita nos encontramos refestelados de alegria. E para concluir, vamos retomar a cena quando André Luiz se depara com Zélia, Ernesto e também mais 3 entidades vampirizadoras. Lembre-se que estamos fazendo esforço de observar a cena não apenas com a mente, mas com o coração, a fim de sentir os mesmos sentimentos de André Luiz. Vamos seguir a partir daí, então? Abre aspas. No quarto, junto a Zélia e Ernesto, 3 entidades obscuras a vampirizar o restante das energias vitais que ainda mantinham a vida do Ernesto. Como afastá-los sem discriminar, sem causar traumas ou perturbações, amando os inimigos. Sozinho eu não conseguiria, mas quem estaria por perto para estender ajuda imediata? A prece, o fio condutor da comunicação entre as almas afins e as celestes. A mente dirigida a um objetivo que pode ser captada por outro ser, em humilde postura, conduziu o que de melhor havia nele. Após cerca de 20 minutos de súplica fervorosa, a mão amiga da tão zelosa Narcisa toca-lhe o ombro. Fecha aspas. Narcisa ouviu com espírito a sua súplica, uma voz oculta tão alta que a mobilizou imediatamente à fonte de tal súplica. A prece, uma voz tão desconhecida, tão negligenciada por nós, uma comunicação tão desprezada, transformada em ladainha inconsistente de pedintes inconsequentes, como fonte de comércio lá na base do "se você me der isso, então eu te pago com aquilo". Como somos pobres! O éter, que é inundado pela nossa desconsideração ao sublime, agora está sendo estimulado com amor e espiritualidade. André Luiz aprendeu a arte da comunicação à distância sem intermediários. E não importa a distância. Toda comunicação pela prece, exercida com a força profunda da alma, vai chegar ao seu destino. O correio cósmico não falha simplesmente porque é da lei de Deus. Narcisa chegou rapidamente porque utilizou uma propriedade inerente a todos os seres, mas que na maioria ainda se encontra bloqueada pela sua inferioridade, a volitação. O homem quer voar e nem imagina que pode, sem os mecanismos de uma engenharia complexa. Basta coração limpo e esforço da vontade. Aliás, muitas capacidades ainda revolucionárias para nós, até mesmo inacreditáveis, serão possíveis e acessíveis a todos um dia, desde que se obedeçam às regras maiores. Narcisa compareceu para atender um pedido de intercessão. E basta pedir intercessão para se obter? Não. Sabemos disso. O que nem todos sabem é que ao nível de transformação moral que André Luiz atingiu, na aplicação do seu esforço sincero, lá nas ações nas câmaras de retificação, sem o querer ou pensar nisso, acabou angariando méritos para solicitar ajuda intercessória. E Narcisa foi interceder em seu auxílio, para auxiliar 2 almas despreparadas, mas que trocava amor sincero entre elas, Zélia e Ernesto. Ernesto estava doente e precisava auxílio. As primeiras providências foram criar um ambiente psíquico de padrão moral superior. E isso já foi suficiente para afastar as 3 pobres criaturas obsessoras. Não há vibração de natureza superior que seja suportada por espíritos ainda estacionados no mal.
O exemplo serve para o lar de Zélia e para todos os ambientes, inclusive o interior de nossos lares, meu irmão. Não há também como criar um ambiente vibratório de paz e serenidade se as pessoas que convivem em tais ambientes não fazem, por sua vez, todos os esforços necessários para a criação desse clima de paz e de saúde. A lei é igual para todos. A primeira providência tomada, ambiente modificado, agora era preciso recursos para o tratamento de Ernesto. Os recursos estão dispersos na natureza. Agora você estará sendo apresentado aos chamados espíritos elementais. Os espíritos elementais são seres pré-humanos que vivem em diversos ambientes, que sabem manipular as forças físicas desses ambientes, nos bosques, florestas, nos mares, no ar, no interior da terra, obedecendo aos espíritos superiores a eles. Então, elementos vitais foram extraídos das árvores e plantas e canalizados pelas vias respiratórias de Ernesto, que os sorveu sem perceber. Então as transformações físicas começaram a suceder. Porém, a cura ainda não estava consumada. O processo de cura das doenças ainda vai requerer do doente a sua própria transformação moral para que se sustente. Mas esse tema será deixado para um momento mais adiante. André Luiz, a essa altura, não considerava mais a família carnal como a principal. Aceitou o chamado e fez cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade em sua plenitude. Já compreendia o conceito de família, não mais no sentido consanguíneo ou genético. A família é o conjunto de espíritos afins, ligados por laços de amor e devoção. Esse será o próximo passo no desenvolvimento espiritual da fraternidade. A fraternidade universal será o fim de tudo. Será o momento em que um será com todos e todos serão com um, como D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. E, acima de tudo, nessa grande comunidade sideral, a mais profunda devoção ao Criador. André Luiz estava dando mais um passo para compreender Deus por caminhos estranhamente percorridos, porém perfeitos, como caminhos absolutamente previstos e coordenados pelo alto, pelas vozes da criação, que são os amados seres crísticos do universo. Os caminhos são complexos e incompreendidos por nós. Esses seres luminosos despacham os desejos de Deus por um gigantesco exército de anjos que, por sua vez, redistribuem suas tarefas dentre os espíritos superiores, que se organizam a fim de levar os seus desígnios aos espíritos trabalhadores, discípulos e apóstolos. Assim, nos processos finais da descida até nós, os grandes projetos divinos, os eventos da vida, os desafios, as situações que na suprema perfeição foram concebidos, nos chegam como aparentes circunstâncias repentinas, ocorridas ao acaso. Não conseguimos reparar na complexidade e perfeição da teia de comunicação de Deus até nós, por intermédio dos seres de luz que apreendem as determinações divinas e traduzem para nós como pequenas missões que parecem não ter interconexões aparentes, mas têm. Afinal de contas, tudo está interligado. E a situação chegou para André Luiz não pelo acaso, mas pela vontade do Pai Maior, e todo o percurso descendente de sua vontade chegou até ele, tendo a aparência de meros acasos. Me acompanhe. André Luiz estava no Ministério da Regeneração quando, por acaso, cerca de 200 espíritos vieram em sua direção. Sentiu a surpresa desse aparente acaso. Deixou as emoções sublimes subirem à superfície de seus olhos marejados, pois foi pego pelo simples acaso.
recebeu a homenagem pelos méritos conquistados após tantos labores. Isso tudo por aparentes acasos. Será mesmo? Eu estou descrevendo dessa maneira para você, meu irmão, para que entenda definitivamente que não existem acasos. Não é por acaso que eu estou aqui pela Rádio Idefran, o amor está no ar, conversando sobre a obra de André Luiz. Não é por acaso que você me ouve. Não é por acaso que o convite para a transformação tenha sido tão ardentemente alimentado pelas minhas singelas palavras. O seu caminho também é o meu caminho. Estamos juntos, não há o melhor e não há o pior. Se eu levo alguém, outro alguém também me leva. Estamos tão profundamente interconectados a uma infinita corrente solidária. Essas palavras saíram da minha boca sem que eu as pensasse muito, mas as lições embutidas me fazem pensar. Apenas agora, pensar já não está sendo mais suficiente. Agora poderemos voar. Basta dizermos sim. Quero sair da multidão enceguecida e me tornar um discípulo desperto. Quero ser o filho pródigo. Quero sentir a felicidade que André Luiz está sentindo, mas que foi pago pelo seu esforço sincero em se transformar. Obrigado, André Luiz, por nos ensinar com seus exemplos. Obrigado, Chico Xavier, que permitiu sem custo para nós, a não ser o seu próprio esforço, as suas mãos e seu lápis, a contar uma história espiritual para os homens. Obrigado a Jesus de Nazaré por coordenar todo esse esforço para tornar viva a sua mensagem por intermédio de seus apóstolos. Meu irmão, gostaria ardentemente de sentir aquele minuto glorioso, ouvir aquela voz suave que me convida. Segue-me. Ser mais um aprendiz, pelo menos, será um início. Adiante, poderei me tornar um apóstolo. E depois? E depois? O que poderá acontecer? E aqui então, eu e toda a equipe espiritual que nos acompanha, aqui concluímos o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, pelas luminosas e gentis mãos de Chico Xavier, o livro Nosso Lar. Obrigado, então, por toda a paciência e por toda a consideração. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.